né? Ele não perdeu para ninguém mesmo, mas principalmente para os 5 primeiros colocados. Ele não perdeu para nenhum dos 17 que ele enfrentou ainda, mas enfim, o confronto direto, né, com os postulantes candidatos a título esses confrontos fazem toda a diferença. E aí, PVC, o seu destaque? O Corinthians é campeão no primeiro turno, antecipadamente com 2 rodadas, porque ele abre 8 pontos, faltando 6 para disputar no turno, ele já tem 41 pontos. No ano passado o Palmeiras foi campeão no primeiro turno com 36. Se ele fizer 3 pontos, ele vai ser pelo menos o segundo melhor campeão de um turno. Qual é o melhor? Se ele fizer 44, ele é o melhor turno de todos os tempos, porque no ano passado o segundo turno do Palmeiras foi o melhor turno de toda a história dos pontos corridos, 44 pontos. Ele tem 41, se ele ganhar na quarta-feira do Atlético no Mineirão, ele vai a 44 pontos também, é o melhor turno de todos os tempos. Já é campeão do primeiro turno. Ele seria campeão do primeiro turno ganhando do Flamengo, empatou, mas como o Grêmio também empatou, ele é campeão do turno e quebra um recorde. Pela primeira vez, um time chega à 18ª rodada, a próxima, sem ter sofrido nenhuma derrota nos 17 primeiros jogos. Para o PVC, que é o nosso HD externo, fica a pergunta: quantos clubes ganharam o primeiro turno e foram campeões ao final do campeonato? Só três ganharam o primeiro turno e não foram campeões no fim, desculpa. Repita. Só o Grêmio 2008, o Inter 2009 e o Atlético 2012 são os únicos 3 clubes em 14 campeonatos, esse é o 15º nos pontos corridos, só 3 vezes o campeão do turno não foi campeão no final. Senhor Mano, seu destaque, olá. Tudo bem, Viane? Boa noite para você, para os companheiros, para quem nos prestigia nesse momento. Para dizer que a gente estava falando muito algumas rodadas atrás a respeito do Corinthians, da campanha, etc. e tal, e com razão, porque chama a atenção a campanha do Corinthians. Mas, se a gente for olhar, nos últimos 4 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele fez 6 pontos. Ou seja, de 12 disputados, ele ganhou 6, 50%. Com a campanha bem abaixo do que a campanha que ele vinha mostrando até então. E o jogo de hoje contra o Flamengo, na Arena Corintiana, para mim foi, olha, eu nunca vi o Corinthians sofrer esse ano como sofreu hoje. Aliás, parece que isso foi unanimidade até entre os jogadores, né? Ouvi Fagner. Quer dizer, o Corinthians costuma entregar a bola para os adversários para contra-atacar, ele é muito eficiente, ele chega pouco, mas chega para matar o jogo, chega com eficiência ao gol adversário. Acontece, na opinião de alguns jogadores do Corinthians, e acompanhamos aqui ao longo do Rodada Fox, logo após, né, o apito final, os jogadores entendem que entregar a bola para um time que trata bem a bola como o Flamengo é uma zona de risco muito grande. Enfim, o Corinthians, vamos então entrar no jogo do líder. O Corinthians ganha um ponto porque foi amassado ou fica melhor para o Flamengo? Depende, Vilani, depende da circunstância. Se o Corinthians faz 2-0, se o árbitro não anula erradamente o primeiro gol do Jô, e na sequência o Jô faz o gol de fato que valeu, se você faz 2-0, eu acho que o Flamengo perderia. Desculpa me intrometer na sua explanação, mas é aquela história do futuro linear, né? Tem um filme extraordinário. Não, nessa situação Lola, não tem futuro linear. Chama Corra, Lola, Corra. Se ele valida aquele gol, que foi legítimo, a bola não ia sair da onde saiu, ela ia sair do meio campo. Tudo, o cenário, tudo ia mudar. Ninguém sabe se o Corinthians ia fazer 2-0. O fato é que o Corinthians fez 1-0 e esse gol foi sonegado, como você gosta de dizer. Daqui a pouquinho o Simão vai até analisar, falar da arbitragem. E o Corinthians acabou fazendo 1-0. Entendeu? Seria diferente. Não, o fato de o Corinthians ter feito 1-0, você não pode adicionar aquele gol, o gol anulado. Porque a sequência do jogo seria outra. A gente não sabe o que acontecer. Deixa eu só entender o raciocínio do Edmundo, que ele não terminou. Fala. Não, é simples. Foi o gol do Corinthians, o gol que valeu de fato, eu acho que foi uns 10 minutos depois. Então não muda muito o que sua mãe está dizendo. Para mim, se fosse no minuto seguinte, fosse nos próximos 30 segundos, aí teria uma sequência diferente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a dinâmica do jogo foi outra. Com 1-0, o Zé Ricardo, que a torcida do Flamengo pega um pouco no pé e critica, foi muito bem. Tirou
um volante só de marcação, que no caso é o Cuejá, e botou o Ilharão, que hoje jogou uma boa partida, mudando até o sistema. Ele mesmo falou isso aí, daqui a pouco a gente vai ver na Sonora, até por uma pergunta, respondendo uma pergunta do Facincani, se não me falha a memória, era o nosso repórter lá na Arena Corinthians. Então, assim, isso para mim faz uma diferença mais frouxa. As mudanças teriam que ter fazer um Flamengo mais ofensivo. Enfim, o jogo poderia mudar. Também poderia ter vitória do Flamengo se o Diego fizesse esse gol aí. O que eu acho que é, independentemente do Corinthians fazer 2-0 ou de ficar 1-0 com um cenário diferente, que os dois cenários a gente não vai ter a certeza, o fato é que o Flamengo sentiu o gol anulado. Porque o Flamengo estava razoavelmente bem no jogo, até sofreu o gol que foi mal anulado do jogo. Mal anulado. O Simão vai dizer se é mal anulado ou bem anulado já. Não, mas espera, essa tese chama atenção. O Flamengo é beneficiado pela arbitragem e ele sentiu negativamente. Ele tava com mais posse de bola. Quer dizer, ele não tinha mais posse de bola, mas ele tinha o chance de contra-ataque. Curioso, o Corinthians, que é o time que entrega a bola para o adversário, ele tinha mais posse de bola até o 10º minuto. O Corinthians passou a ter menos posse de bola. Quando ele passou a ter menos posse de bola, ele fez 1-0, o gol anulado. E aí, com menos posse de bola, ele fez 2-0, não, ele fez 1-0, o gol validado. O fato é que assim também, o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom e caiu demais no segundo tempo. Eu não vou dizer que ele ganhou um ponto ou perdeu 2, como você perguntou. Ele ganhou uma rodada. Ele ganhou uma rodada porque a pontuação continuou igual à rodada passada. Então ele ganhou nesta rodada. Não ganhou um ponto. Acaba ganhando um ponto. A resposta para tua pergunta diretamente ganhou um ponto. Por quê? Porque ele manteve a diferença ganhando uma rodada. Então, por vias tortas, o resultado foi bom para o Corinthians. Só que o Corinthians jogou o segundo tempo que o Flamengo matou o Corinthians. Pois é, o Sormani, a gente tem analisado aqui a cada edição do programa, e ouço também, acompanho vocês no Fox Rádio, debatendo a questão da posse de bola, né? Hoje, os times que não têm a bola têm se dado bem, contra até a característica do futebol brasileiro, de trabalhar bem a bola, etc e tal. O Flamengo tomou 6 dos 14 gols no campeonato em contra-ataque. O PVC, todo domingo aqui, elogia que dessas grandes equipes que estão procurando o título, trabalhando pelo título, o Flamengo é quem sempre toma iniciativa, quer jogar futebol. Mesmo quando joga mal. Quer trabalhar, fica tocando a bola no campo adversário e tal. Será que o Flamengo tem que mudar a estratégia de jogo? Porque se mais de 42% dos gols tomados pelo Flamengo são de contra-ataque, e hoje ele é contra-atacado na condição de visitante, jogar em cima do adversário é um erro? Você quer falar, né, Não, eu só te colocar um ingrediente em cima do que você está dizendo. A conta que a gente fez no Raio Fox na sexta-feira, dos 71% hoje, eram 73% na sexta, 71% dos jogos no Brasileirão, quem tem a bola mais tempo não vence. É muita coisa. Mas essa é uma tendência, acho que não é só aqui no Brasil, né? Eu acho que é uma tendência que a gente nota, inclusive, no mundo inteiro. Qual é o time que é exceção? Ou alguns times, entre eles o Barcelona, o Bayern de Munique, será que a Juve a gente pode colocar nesse daí como exceção também? A Juve não é sempre. Não é sempre também. O Real Madrid não é sempre. O Real Madrid também não é. Os times preferem, de fato, né, ter o espaço para jogar com rapidez e contra-atacar. E no basquete é assim também. O basquete eles chamam de cesta fácil. Para você fazer uma defesa forte, sai no contra-ataque, você está sempre em vantagem em relação ao oponente. É mais fácil jogar assim. É mais difícil propor o jogo, né? Como o Barcelona faz. Por exemplo, eu prefiro que o Flamengo continue com essa postura. E eu também, mas não está dando certo. Então, e que ele tente corrigir, por exemplo, o seu problema de transição. Se você toma gol de contra-ataque, é que a sua transição não está boa. Se você tivesse uma transição legal, você não tomaria tantos gols assim. Então, a recomposição do Flamengo, quando ele perde a posse de bola, não tem sido boa. Talvez seja esse um fator, um dado, algo que o Zé Ricardo tenha que trabalhar durante a semana. Mas o Sormani, olha o gol. É um gol de contra-ataque, sim, certo?
Falhou o Diego Alves, né? Na minha opinião, falhou só para aproveitar. Me parece que ele está mais primeira trave, pra primeira trave do que colocado. Não pode ser considerado uma falha. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o Jô não é um jogador de velocidade. Chamou atenção também. E aí ele ganha com facilidade da defesa do Pará. Então, assim, claro que eu sou a favor e sou do tempo antigo. Para mim, só quem jogava de contra-ataque eram os médios pequenos. Pequenininho, bem pequenininho. Porque na minha época, Bangu, Madureira, esses faziam, Americano de Campos, faziam jogos de igual para igual, encaravam os grandes de igual para igual, guardadas as proporções com as suas limitações técnicas, né? Também recebiam muito jogador emprestado de time grande, que chegavam ali e queriam mostrar o seu serviço, enfim, isso é um outro assunto. O que me espanta é você propor o jogo e deixar a sua defesa lenta, né? Eles são mais rápidos que eu, mas a grosso modo, a olho nu, assistindo o jogo hoje em casa, se sai ali quem é rápido, o Cleison, e ganha na velocidade da defesa do Corinthians, ok. Mas o Jô não. Até pela complexão física, ele não tem... Nunca foi característica dele a velocidade. Isso tem a ver com o Hever e o Juan, que são dois trintões? O miolo da zaga é envelhecido? Não tô falando de idade, não. Pará e Hever. Porque o Emerson Sheik tem 38 anos e é super rápido. Não tô questão de característica, idade, não. Né? Característica do jogador. E aí você expõe essa defesa que é lenta, e aí tá aí os números não deixam mentir, que toma muitos gols no contra-ataque. Eu acho que é uma coisa a ser revista. Só um detalhe, embora seja um gol diferente, né, semana passada a gente chamou a atenção que o Flamengo tomou 2 gols iguais, do Cruzeiro e do Coritiba, que eram em jogos em que o adversário tinha a bola e fez o lançamento no mesmo espaço que o Jô entrou, entre o Pará e o Hever. Entre o Pará e o Hever não, entre o lateral direito e o zagueiro central, no mesmo setor. Hoje foi um pouco diferente porque foi um contra-ataque. Aliás, o contra-ataque tem uma marca também, né? O Balbuena tá impressionante o que está jogando. Tá jogando demais. Ele foi atrás e na frente. Ele foi o cara que mais desarmou, ele não foi o que mais desarmou, ele fez 2 desarmes, ele foi o cara que mais rebateu para tirar a bola da grande área e fez mais 2 interceptações, bola cortada para interceptar o passe. E dá assistência pro gol, né? De um desses desarmes, ele recupera a bola, carrega e faz um lançamento para deixar o Jô em condição de finalizar. Aqui, o jogo foi legal, eu pelo menos me diverti bastante, só que o Corinthians acertou 3 vezes o alvo contra 2 chutes do Flamengo. O Flamengo bateu no segundo tempo, mas não chegou com eficiência à casinha. Mas finalizou mais, somando os chutes para fora, ele chegou a bater 17-9 no dado momento do segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo foi bom. E o Flamengo estava devendo esse segundo tempo bom, porque o Flamengo não jogou bem contra o Santos. O Flamengo jogou um bom primeiro tempo contra o Coritiba, o segundo tempo foi muito ruim. Estava devendo uma atuação como a que foi do segundo tempo. Se o Diego saiu na frente a frente, eu não vou dizer que o Diego é culpado do empate, não. Mas ele saiu frente a frente com o Cássio e não conseguiu finalizar no alvo. Ali é gol perdido, né, Edmundo? É gol desperdiçado. O jogador do talento, da qualidade do Diego, não pode perder. Não pode desperdiçar. E a do jogo contra o Diego Alves no segundo tempo, aos 40 minutos do segundo tempo, o Diego pega ou o Jô poderia ter feito algo melhor? O Jô fez o que ele podia de melhor, que é chutar cruzado, assim como ele fez no primeiro gol. Muito semelhante, né, Edmundo? Muito semelhante, mas aí só me parece, que aí ele está muito bem colocado e faz uma defesa excelente. Nessa aí parece que ele tem uma pretensão a fechar o primeiro pau, né, mais próximo da trave, e deixa o ângulo mais aberto. O Jô foi esperto, os atacantes priorizam. Também tinha mais ângulo no primeiro chute do que no segundo. Mas essa daí é a defesa. Mas mesmo assim, é uma defesaça. O que eu entendo, a chegada do Diego Alves vai dar uma segurança maior ao sistema defensivo, porque quando eu falo do Hever e do Juan, no caso hoje, que é uma defesa lenta, mas o sistema defensivo tem outras defesas. Tem outras defesas que têm essa mesma dificuldade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Muito protegidas. Deixa eu fazer uma pergunta, então. E o Márcio Araújo? Ele não é escalado para proteger os zagueiros?
E é rápido. E é rápido. Como é que tá o Márcio Araújo? Mas ele faz. Ele faz. Cadê o Márcio Araújo? Repete a sua tese. Somani, ele faz. Só que na hora do contra-ataque, na hora que o Flamengo tem a bola, a gente também cobra que ele chegue e se apresente para jogar. Sabe qual é o grande erro aí? Sabe qual é o grande erro aí? Se puder mostrar o gol do Jô de novo, eu vou falar, e eu já falei isso aqui, parece... Outras vezes. Jogador brasileiro fica torcendo pro seu companheiro fazer o gol lá na frente e deixa de cumprir o papel dele. Tem 3 jogadores... Ele fica assistindo o jogo. 3 jogadores para marcar o Jô e o Jô dispara sozinho. Lá na Europa, é a única coisa que eu defendo, que a gente pede pro europeu. O europeu joga sem a bola. Não quer nem saber o que está acontecendo lá. Ele vai cumprir a função tática dele aqui. O que é? Um marca e o outro sobra. Se acontece isso ali, olha lá, tem 4 ou 5 jogadores em volta do 3 contra 1. Ninguém está marcando e ninguém está na sobra. Entende o ponto que eu quero chegar? E aí você evita o contra-ataque. Eu quero saber uma coisa só. Cadê o Márcio Araújo? Ele tá à frente. Cadê o Márcio Ele tá no campo de ataque. Cadê o Márcio Araújo? Não, ele tá voltando pelo lado Cadê o Márcio? Ele aparece. Até agora ele não apareceu. Ele aparece. Até agora, não. Ele aparece na hora que o lance. Volta o lance. Ele aparece. Olha lá, ele. Ele tá lá no meio campo. Não, ele tá do lado do árbitro. Então, lá no meio campo ele tá. Mas quem encosta... Mas ele tá... Olha lá, o Coelhar... Olha lá, ele tá parado ali, ó. Olha lá, olha ele parado lá, ó. Ele tá correndo pra trás. Ele tá do lado do Balbuena. O Coelhar tá vindo em cima dele. Gente, é o seguinte, sabe o que eu quero dizer, Virano? Quero dizer o seguinte, todo mundo defende a escalação do Márcio Araújo porque ele protege a zaga. Sem ele, zagueiro não fica exposto. O Márcio Araújo é o cara que, ele não pode não entregar bem a bola. Mas o que ele desarma, o que ele protege a zaga, o que ele corre, aí sai gol contra o Palmeiras. Na corrida. Sai gol contra o Palmeiras. Sai gol contra o... Não acho. Peraí. Pelo amor de Deus. Peraí, senhor Mani. A função dele é Thaís. PVC, só pra eu entender. Quem é o primeiro zagueiro do Flamengo? Dessa jogada ele Coelhar. Qual que é a tese, senhor Mani? A minha tese é o seguinte, que se você tem um cara desse pra jogar só pra fazer isso, e o Flamengo cansa de tomar gol desse jeito, não faz sentido você ter esse jogador em campo. Vamos mostrar a jogada inteira? Vamos mostrar a jogada inteira. Eu não acho que o Márcio Araújo é inocente totalmente, não. Mas assim, não dá pra toda hora o Márcio Araújo ser sempre o cara mais criticado. Nesse lance ele tá à frente da linha da bola, tá muito claro, olha só. Olha onde é que ele tá. Se é pra ele ficar na frente da defesa, ele tá mal posicionado. Exatamente, é o que eu tô falando. Mas peraí, mas quem tá na frente da defesa... Mas tá errado. O Coelhar não pode estar atrás dele na frente. O Coelhar pode estar atrás. Claro que não, PVC. São 2 volantes. Por que não? Porque o Coelhar tem mais qualidade de jogo do que o Márcio Araújo. Não pode trocar. Claro que pode trocar. Não pode, não vai acontecer. PVC, não vai acontecer nada. Peraí, PVC, assim, eu acho que o que o senhor Mano quer dizer é que o Márcio Araújo não tem 10 gols na carreira. Exatamente. O que esse cara vai fazer na frente? Ele não vai adicionar nada. Deixa esse cara atrás protegendo o zagueiro. Somani, você tem que ter um pouquinho de boa vontade e não só má vontade com o atleta. O Flamengo está propondo o jogo. Então ele está com a posse da bola. Certo? Então é natural que os volantes se posicionem para jogar. Quando perder a bola, se posiciona para defender. Só que foi um contra-ataque. Quem foi bem foi o Balbuena, que se antecipou, conduziu a bola e tocou pro Jô nas costas dos volantes. Se é sabido, e você já bateu nessa tecla várias vezes, que a defesa do Flamengo é lenta, o único volante que tem capacidade para marcar e é rápido, não pode ir pro ataque. Mas num time que... Pera aí, rapidinho, PVC. Eu só queria lembrar uma coisa. Num time que joga um só na frente, aí que tá o erro que eu tô tentando te explicar, você não tá entendendo. O Corinthians joga só com o Jô na frente. Isso. Então são 2 zagueiros. Nessa situação não é o volante que pega. Então os 2 laterais juntos também. Nessa situação é um zagueiro pega e o outro sobra. Claro. Aí tá o erro de estratégia. Por quê? Nos tempos, eu sou saudosista, tá? No meu tempo antigo, o que os treinadores optavam? Um zagueiro mais clássico, mais técnico, e o outro que saía à caça, aquele veloz. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas por quê?
Não se faz mais isso. Eu só queria lembrar que no intervalo... Não sei por que não se faz mais isso, mas hoje em dia não se faz mais isso. Só queria lembrar que no intervalo... Quem saiu foi o Coelhar. Entra o Arão e sai o Coelhar. O Márcio Araújo fica no segundo. Só que aí fica mais definido. Porque quem tem mais culpa na jogada? Primeiro é o Diego que erra o passe. Depois é o Guerreiro que não recebe a bola. Aí sai o contra-ataque. Aí quem vem dar o combate é o Coelhar que não desarma. O Márcio Araújo está... Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Eu não vou dizer que o Márcio Araújo é completamente... Porque a falha é coletiva. Eu não vou dizer que o Márcio Araújo é absolutamente inocente. Mas não é culpa dele. Outro dia tinha um lance. Mal posicionado. Só para concluir. Gente, a gente já vai falar da arbitragem com o Carlos Simon. O lance mais discutido do final de semana saiu desse jogo. O Simon está preparado já para falar sobre isso daqui a pouquinho. Outro dia tinha um meme circulando na internet que mostrava assim, olha aqui, a bola sai e o Márcio Araújo não participa da jogada. Como quem diz, olha aqui, não serve para nada. Por quê? Porque o time está jogando com bola no pé e o Márcio Araújo não se posiciona, não aparece. Isso, tem um meme dessa jogada aí que aparece assim, ó o João entrando, o Márcio Araújo também não aparece. Só pra concluir. Não serve pra nada. Só pra concluir. Percebe? Só pra concluir. Hoje, ele aparece na parte ofensiva, você vai dizer que a culpa é dele também. Não é dele. Ele não pode estar onde ele estava. É erro de passe do Diego, é erro de passe vai acontecer. A jogada, erro de posicionamento não pode acontecer. É erro de cobertura do Juan e do Heber, como disse o Edmundo. Por que o Pará tá fazendo essa cobertura e não o Márcio Araújo? É muito fácil, porque a jogada vem na meia esquerda. Gente, pelo amor de Deus, não é o Márcio Araújo. O Márcio Araújo não pode estar onde ele estava. É isso que eu tô dizendo, só isso. Não é o Márcio Araújo nessa Queria saber a opinião dos flamenguistas, hashtag Fox Sports, a gente já consegue ler algumas tantas mensagens, algumas até favoráveis ao Márcio. Eu digo até porque a massacrante crítica da torcida do Flamengo é contra o Márcio Araújo, né? Isso já de algum tempo e de alguns treinadores. O Márcio Araújo é um cara muito defendido em diferentes clubes por onde passou, aliás, só jogou em time grande. Atlético, Palmeiras, Flamengo e por aí foi. Bom, vamos falar de arbitragem então? O Simon está preparado para falar do lance mais discutido do final de semana? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse Corinthians, que segue 8 pontos à frente do segundo colocado. Afinal de contas, há pouco o Grêmio só empatou com o Santos 1-1. Simon, eu não sei nem por onde começar. Fique à vontade, porque todo mundo que eu li, ouvi, emissoras de rádio, televisão, ninguém entendeu o que o Pablo fez, o assistente lá no alto. Ele não é muito difícil de entender, ele estava mal posicionado. Pablo Almeida da Costa, tá? Essa bola é enfiada do Rodriguinho pro Maicon, o Pará dá condição, portanto, no primeiro momento, o assistente bem posicionado manda seguir, tá? E aí, no segundo momento, aí tá igual, aqui embaixo dá ele também não levanta a bandeira lá em cima, tá? Não levanta, aí ele tá atrasado. Ele tinha que dar um sprint e chegar na linha da bola. Ele fica vendido na jogada, olha lá, ó, a bola tá lá na frente e ele tá atrás. 3.3, 3 metros é muita distância. Inclusive o Jô... Eu não sei quem fez essa arte aí, mas essa arte ajuda muito. Ele pode estar mal posicionado, mas ele tá vendo que o Jô tá atrás da linha da bola. Ele tá na linha do Jô e o outro tá lá na frente. Então é uma sequência. Ele tá mal posicionado, primeiro ponto. Inclusive o Jô não tá nem na frente do penúltimo defensor. Tem um defensor tá ali, atrás dos dois. Tá atrás dos dois, tá? Então ele tá nessa linha ali, muito mal posicionado. O posicionamento correto do assistente seria na linha da bola, aumentar a passada, chegar na linha da bola, viria bem. Que essa bola não foi nem tocada para trás, ela foi cruzada, ela vai até um pouquinho para frente. E o Jô vem de trás e faz o gol. Então o Pablo errou, é um erro crasso, influenciou diretamente no resultado do jogo, tá? E o Marcos Marinho teve aí, sexta-feira no Fox Rádio, apresentou números, etc e tal. Só que esses números nós vamos levar para o papel. Na rodada passada de 10 jogos, 6 tiveram erros. E hoje, um dos jogos mais importantes do campeonato, né, que poderia ou não, aí já vira tese, o Corinthians, né, tirar 12 pontos, 11 pontos de vantagem ou 10 pontos de vantagem, não aconteceu por um erro de arbitragem. E um erro, isso aí é o beabá do futebol, a primeira aula que o cidadão tem que tratar da regra 11 de impedimento é isso aí, tá? Fica na linha da bola, quando a bola vier cruzada, o jogador está atrás da linha da bola, não é impedimento, isso aí todo mundo sabe. Aí evidentemente que o Pablo sabe, só que ele estava mal posicionado, não estava concentrado e acabou dando essa pichotada aí. Dá para dizer que ele acerta no lance mais difícil, no primeiro passe,
Em que o jogador... que também não é tão difícil. Tá, 1,6 m, né? 1,6. Em condição legal. Quer dizer, ele acerta quando a distância era menor e erra no segundo lance. Ele acerta no gol do Hever, que é mais difícil ainda. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O Hever tá na mesma linha do pênalti. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por exemplo, ele tá lá bem posicionado na linha do último zagueiro. É isso que manda a regra, Isso certo? que manda no Pará. Ele tem que acompanhar a velocidade da bola. Tem que acompanhar. Entende o que eu quero dizer? Isso que ele é treinado. Não, ele tem que acompanhar a velocidade da bola. A bola é enfiada pro Rodriguinho. Rodriguinho pro Maicon. É, isso. Ele é enfiada pro Maicon. Ele tem que obrigatoriamente, mas ele tá, pra mim, ele tá acompanhando o último zagueiro. Então, pra ele é mais fácil ver que a bola tá sendo jogada para trás. O mais fácil é o posicionamento, Edmundo. Ele tinha que estar lá. Ele treina para isso, tiro curto aí de 40 metros, 70 metros, para chegar nessa situação aí. Bem posicionado na linha da bola, ele matava a pau. E o adicional que tá ali só na linha de fundo para ver se a bola entrou ou não, ele não podia ter dado uma força pro assistente? Companheiro, você errou o jogo. Porque o adicional, que tá com o pé dentro do campo, ele vê que o Maicon é o cara mais espetado no ataque. Ele tá na frente do Maicon. Ele não poderia ter chamado o árbitro? Às vezes a gente vê quarto árbitro anular gol lá atrás, por que o adicional na frente não pode? É o Jefferson da Costa, o adicional que está ali. Nós estamos vendo tanta coisa nesse Campeonato Brasileiro e muitos erros de arbitragem. Quem decide é o quarto árbitro, é o adicional, é o assistente, enfim, tanta gente que decide. Não é responsabilidade do árbitro assistente adicional. A responsabilidade é do árbitro assistente, tá? Mas evidentemente que ele poderia até questionado aqui sexta-feira, o Marcos Marinho disse do trabalho em equipe, todos têm que se envolverem no trabalho e tal. Ele é muito complicado para ele. Mas é que ele está muito atrás. Me explica, ele está ali para quê? O Jô, ele está ali para ver se a bola ultrapassou a linha da meta, ele tá ali para ver se um centroavante leva a bola com a mão, ele tá ali para marcar um pênalti quando for na frente dele o árbitro estiver no contra-ataque. Não é o caso esse. O caso de impedimento é do assistente. Ele é o responsável número 1. O outro poderia, porque o Jô está muito atrás. Se ele está focado aqui, quem está entrando ou não, da onde veio a bola vem da linha da área de meta. São 5,50 metros da linha do gol até a área de meta. E ele poderia, mas o coitado do árbitro cai. A gente nem vê. O Ricardo Marques não viu nada. E olha só, o esforço, ele tá de 4 porque ele toma o tranco por trás. E o esforço que o Ricardo Marques tem para permanecer com o campo de visão o máximo possível. Quer dizer, o cara tá caído, escorregou e depois tomou o tranco do jogador do Corinthians, me parece Rodriguinho, conta com um assistente que joga ele no mato, porque a arbitragem dele em si não comprometeu o jogo. Nenhum, só teve um cartão amarelo pro Diego, e bem dado. Danado, ele foi bem até, só que ali ele até tá mal posicionado. E outra coisa, os árbitros têm que entrar com chuteira, com trava, que lá no Rio Grande do Sul chamamos de garradeira, com trava. Sabe que esse campo aí, ó, eles molham antes, é muito liso esse campo, a bola fica muito rápida. O Simon, então, ele vira para dar um gol, hein? O Ricardo Marques se vira pro meio do campo para apontar. Do jeito que ele tá de 4 ali, eu não sei o que ele, não sei se virou, não. Ele tava de 4, para. Olha só, a imagem mostra. Ele se vira pro meio do campo para apontar o gol do Corinthians. Olha só, a bola entra. Ele tá levantando. Olha lá o braço direito dele. Ele vira o braço direito, sim. Ele vira apontando. Quer dizer, ele foi literalmente jogado no mato. Mais um ano trabalhando com o Silvio, eu vou dizer que falo mais uma língua. Mais um ano. O gauchês? Eu vou dizer que falo mais uma língua. Vai subir o meu conceito. Aqui, o Ricardo Marques, ele poderia estar aberto um pouquinho mais na diagonal. Ó. Ele ficou no fogo cruzado, aquela área lá. Ó. Se ele está aberto na diagonal, ele até poderia assumir a responsabilidade. Agora deixa eu dar uma estocada nos comentaristas. Eu não tô... Imperdoável esse erro. Imperdoável. Esse bandeirinha tem que ser afastado do campeonato. Não pode errar desse jeito. Não pode. O lance do Voadens, quarta-feira, na Vila Belmiro, tudo isso é discurso. Isso daí foi um absurdo, gente. Então. Eu nunca vi um erro desse tipo, nunca vi. E olha, em tom jocoso... Eu tenho 40 anos de profissão. O que eu já ouvi muitas vezes, não estou dizendo que é o Edmundo, que é o Sormani ou o PBC, mas já ouvi muito comentarista dizer que historicamente o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. O Corinthians hoje foi prejudicado e em casa. O Corinthians tem sido prejudicado nesse campeonato, não voluntariamente, claro, involuntariamente, mas ele tem sido
bastante prejudicado nesse campeonato. Senhor Mani, tu não vê muita coisa, tu também não viu o Márcio Araújo fazer gol até agora. Aqui, ó, o lance ali, ó. Impedido. Casualmente, o Ricardo Marques foi o árbitro de Grêmio e São Paulo no Morumbi segunda-feira. O cara que vibrou. E aí ele foi trabalhar e ele apitou bem o jogo. Jogo difícil, apenas um cartão amarelo, mas acabou influenciando. Esse erro aí é clamoroso. Hoje, quando logo após o apito final dele, eu fiquei, claro, ele chamou tanta atenção no meio de semana, né, que eu fiquei, ou na segunda-feira, que eu fiquei ligado. Como é que ele vai reagir?